Recebo aqui o deputado federal Marcelo Moraes, que está aqui para bater um papo conosco. Ele está presente, está aqui no nosso estúdio também a deputada estadual Kelly Moraes. Deputado Marcelo, muito boa noite, tudo bem contigo? Boa noite, Fábio. Boa noite aos telespectadores. Uma satisfação muito grande poder estar aqui conversando ao vivo contigo e com todos aqueles que nos acompanham aqui em Camaquã e em toda a região. Marcelo, a presença tua aqui hoje também engrandece, não só pela tua presença, mas também pelos motivos que tu, no teu mandato, tem colocado sempre ao público. Primeiro é a relação parlamentar com entidades ou agricultores. E a nossa região aqui, ela, graças a Deus, é uma região que tem muitos agricultores que, ao longo de muitos anos, vem recebendo a atenção de você como parlamentar. Hoje você está em Camaquã, juntamente com a prefeitura, fazendo entregas de emendas e equipamentos. Eu queria que tu mais ou menos transcorresse para nós aí o que tu conseguiste agora para essa semana aqui para Camaquã. Sabe, Fábio, que ao longo dos anos a nossa relação aqui com o município de Camaquã, ela se iniciou a partir da parceria com os fumicultores. Isso porque eu sou do município de Santa Cruz do Sul, que é reconhecida por ser a capital do fumo. Isso se dá porque, além do plantio, nós concentramos lá em Santa Cruz a grande maioria das indústrias do tabaco. E a nossa proximidade, a nossa caminhada aqui começou então lá no interior com os fumicultores. Nós aqui em Camaquã começamos um projeto piloto onde nós começamos a trazer equipamentos agrícolas para esses agricultores. Vamos falar aqui de tratores agrícolas, vamos falar aqui de retroescavadeiras, vamos falar aqui de implementos que ao longo dos anos nós entregamos e hoje não foi diferente. Nós conseguimos entregar aqui um valor de R$500 mil, aonde 4 associações do interior do município foram beneficiadas com colheitadeiras, né? Essa é a maneira que nós temos de tentar cada vez mais desenvolver a agricultura, fazer com que os agricultores trabalhem cada vez mais no sentido de fortalecimento das suas associações, porque nós sabemos que na agricultura, quando se trabalha no coletivo, tu consegue ter muito mais resultado do que trabalhando sozinho muitas vezes. Com certeza. Não, e às vezes tem parlamentares que têm focos diferentes. Isso é bom também saber isso. Tem parlamentares que vêm com emendas de patrola, emendas de caminhões, essas coisas. Mas ao longo do tempo que eu te conheço, essa questão do ponto de vista para agricultor, diretamente o produtor rural receber esses equipamentos para que ele também possa, nessa parceria entre associações de produtores, acaba tirando um pouco da pressão sobre a prefeitura municipal, de cada município que seja, de que os produtores também consigam administrar esses equipamentos. Eu acho que é uma forma que está dando certo, né? Com certeza. Tanto tem dado certo, Fábio, que muitos municípios da região que tiveram acesso a esse projeto piloto aqui em Camaquã também tentam implementar lá na sua realidade. Vamos falar aqui do município de Barão do Triunfo, que também teve o mesmo encaminhamento, o município de Sertão Santana. Vamos falar aqui do município de São Lourenço do Sul, que ecoou aquilo que estava sendo feito com as associações do município de Camaquã e que hoje também já tem uma máquina que já está empenhada, já está em processo licitatório e que também vai começar a atuar nesse fortalecimento. Mas também aqui é preciso ser dito, Fábio, que no mandato passado, né? Esse eu agora estou recém iniciando ele, mas no mandato passado eu acredito que se não fui o deputado que mais mandou recursos para o hospital, fui um dos que mais mandou recursos. Eu acho que eu mandei uma média, se eu não estou enganado, de R$500 mil por ano. Eu sei que eu ultrapassei R$2 milhões. E nós sabemos a importância que tem do hospital para o município de Camaquã, mas também para toda a região. E falo isso porque conversei com muitas pessoas que são atendidas por esse hospital. Eu me recordo que na época havia um banner na frente do hospital que nominava os deputados que haviam ajudado. E eu, graças a Deus, nos 4 anos estive no topo desse folder como sendo o deputado que mais ajudava. Mas também te digo que muitas vezes quando eu comentava com os prefeitos da região, claro que já falando sobre as emendas que estariam os beneficiando, quando eu falava que estava ajudando o Hospital de Camaquã, todos esses já se sentiam beneficiados, sabendo da importância que tem essa estrutura de saúde aqui, não só para o município, mas também para toda a região. O hospital é referência aqui, é uma questão importantíssima. Olha, eu conversei com pessoas ligadas à questão da saúde, inclusive com o Ministério da Saúde, semana retrasada em Porto Alegre, que teve a caravana aí do governo federal. Falei com duas diretoras, inclusive com a superintendente do Ministério da Saúde, que está localizada em Porto Alegre. E olha, é uma atenção importante que todos nós da região, que temos o hospital referência, como o Hospital Nossa Senhora Aparecida e tantos outros hospitais no Rio Grande do Sul, tem que se sentar na mesa de governos estaduais e federais para discutir
como não só manter os hospitais, mas também progredir. Uma das metas e uma das coisas que eu falei para o superintendente do hospital, o Marcelo, justamente é a quantidade de gente que hoje continua a ser transportada pelas rodovias para fazer atendimentos que muitas vezes poderiam ser feitos aqui na região. Agora, elas me disseram o seguinte, isso é um trabalho de construção entre municípios, entre Estado e entre o ente federativo. Mas é uma coisa assim que nós temos que focar, né? Com certeza. Quero te dizer que eu tenho conversado muito com o Otávio e também com o Kleber, que hoje estão à frente do hospital, e eu lancei um desafio para a nova diretoria, que é a seguinte: o hospital, para poder se viabilizar financeiramente, depende de novas especialidades. E essas novas especialidades, além de viabilizar o hospital, com certeza vão oferecer novos serviços para o cidadão. Vamos falar aqui de oncologia. Olha o sofrimento, Fábio, que é para uma pessoa pegar muitas vezes um carro da prefeitura, ou um ônibus ou uma van da prefeitura, ir até Porto Alegre, numa viagem de quase 2 horas, fazer um tratamento que dura menos de 1 hora e só quem fez uma radioterapia, só quem fez esse tratamento de câncer sabe o que judia do cidadão, e depois ter que voltar mais 1h30, 2 horas dentro de um carro ou dentro de um ônibus para a sua casa. Está na hora de nós enfrentar esse problema, né? E eu até quero, daqui uns dias, eu vou estar voltando a Camaquã, quando nós conseguirmos alinhar um pouquinho mais o trabalho que nós estamos fazendo no bastidor, eu vou querer aqui uma oportunidade de ter um programa aqui junto com o Otávio, junto com a diretoria do hospital, para que nós possamos explanar um pouquinho daquilo que nós estamos pensando e que nós queremos executar aqui na tentativa de ajudar cada vez mais o Hospital de Camaquã. Eu quero agradecer muito também a audiência e do prefeito municipal, Ivo de Lima Ferreira, que está nos vendo e ouvindo agora. E para registrar, eu acho que é super interessante, Marcelo, é interessante o prefeito Ivo, nessa relação com o deputado federal Marcelo Moraes, há uma relação extremamente boa, positiva, né? Que se soma, que há um respeito e que há uma convivência e uma motivação de 2 entes, deputados federais e o prefeito Ivo aqui de Camaquã, né? Com total certeza. Tu sabe que nós temos a possibilidade de enviar recursos para os municípios. Mas quem tem a caneta na mão, quem decide o que licitar e aonde aplicar, sempre é o prefeito municipal. Eu dizia agora há pouco na entrega dos equipamentos agrícolas que a relação com o prefeito Ivo, ela se dá pelo fio do bigode. Nós aqui nunca enviamos um documento um para o outro. Tudo aquilo que nós combinamos sempre foi na palavra cumprido. Esses recursos que eu envio para contemplar as associações, o prefeito poderia comprar qualquer outro tipo de equipamento, poderia investir em qualquer outra área. Mas ele, num compromisso que tem conosco e num compromisso que tem com os agricultores, na tentativa de fortalecer cada vez mais as associações, ele tem sempre cumprido conosco a palavra e eu quero aqui de público agradecê-lo. Se soma. Temos que se somar nas nossas decisões. Muitas vezes os prefeitos têm necessidades e um clamor da comunidade para algumas coisas. Mas tem que ver o seguinte, um orçamento federal, como nós estamos tratando, existem emendas e programas governamentais. E muitas vezes o deputado consegue, dentro dos programas do governo federal, elencar ou também proporcionar que essas coisas andem mais rápido quando há programa, né, Marcelo? Com certeza. Então, muitas vezes, a prefeitura precisa de algumas coisas, o cidadão precisa de algumas coisas, mas às vezes a emenda parlamentar e também os programas de governo estão direcionados para outras coisas. Mas isso é o exercício da política, né, Marcelo? Com certeza. Bom, quero falar sobre o fumo. Ontem, em Brasília, houve uma reunião das bancadas de deputados federais e principalmente da parte dos municípios, dos estados do sul que plantam o tabaco, reuniões aí, inclusive com o pessoal do Ministério da Saúde. E olha, até agora eu acho que deve ter tido umas 18, 19 entrevistas com as mais diferentes pessoas ligadas ao tabaco, inclusive com ministros de Estado. Essa semana o ministro da Agricultura se manifestou extremamente favorável à questão do tabaco, mas ainda há uma inquietude por parte dos produtores de tabaco na posição do Ministério da Saúde, que fará a composição da decisão do governo federal. Como é que foi a reunião bancada dos gaúchos, paranaenses e catarinenses com a relação à produção do tabaco, Marcelo? Primeiro dizer que existe um clima de insegurança muito grande em torno do posicionamento brasileiro na Convenção 4. É preciso trazer um pouco do histórico, né? Nós que tivemos
por parte do Lula, a assinatura para o Brasil fazer parte da Convenção Quadro. Entre o governo Lula e o governo Dilma foi implementada a CONIC, que é um braço do governo federal que tenta diminuir o número de produção de fumo aqui no nosso país. E depois, com a chegada do governo Bolsonaro, e eu tive a oportunidade de ser vice-líder, nós conseguirmos terminar com a CONIC. E o nosso posicionamento em relação à Convenção Quadro sempre foi o seguinte: nós aceitávamos sempre discutir qualquer medida que viesse a tentar diminuir o número de fumantes, mas quando entrava na pauta qualquer tema que pudesse prejudicar a produção, a industrialização ou até a comercialização do tabaco, nós não aceitávamos discutir. Por que nos preocupa a chegada desse governo novamente ao poder? Porque em 6 meses de governo, tendo o histórico de no passado ter assinado a Convenção Quadro, este novo governo, o governo Lula, em 6 meses lança no Ministério da Saúde uma grande campanha. E pasmem vocês, no Ministério da Saúde, ao invés de tratar, de manifestar o perigo, de trazer a preocupação com os malefícios da saúde, o Ministério da Saúde, de maneira mentirosa, de maneira baixa, ataca os produtores de tabaco, os acusando de serem responsáveis pela poluição e pelo desmatamento aqui no nosso país. Além disso, que o Marcelo está dizendo, eles falam sobre a fome no Brasil, que em vez de plantar tabaco, acabaria com a fome no Brasil, que eu achei, Marcelo, foi uma das piores coisas que lançaram. E quando joga isso ao público, né, Marcelo, há um problema. Ou tu repele, ou tu entra defendendo a categoria, ou isso vira verdade, né? Com certeza. E nós temos aqui que também trazer a realidade. Primeiro, as fumageiras hoje têm um trabalho técnico que é prestado dentro da lavoura, Fábio. Ou seja, qualquer agricultor, qualquer fumicultor que não estiver dentro das regras ambientais, esse passa a estar impedido de vender não para aquela fumageira, mas para todas as fumageiras. Nessa questão da fome, eu me lembro que a campanha do Ministério da Saúde do governo Lula era a foto de uma criança com um prato à sua frente e no lugar da comida haviam cinzas de cigarro. Talvez o Ministério da Saúde não saiba, mas hoje quase a totalidade dos produtores de fumo, também no projeto de diversificação, produzem alimento na sua propriedade. O que talvez o Ministério da Saúde não saiba também é que esses agricultores dependem do dinheiro do fumo para pagar as contas. O dinheiro do alimento hoje não consegue custear o produtor. E é importante que se destaque aqui, Fábio, que nós não estamos fazendo nenhum tipo de apologia ao cigarro. A gente não está aqui dizendo que é certo fumar. Mas há de se entender que hoje nós exportamos 91% da nossa produção. Nós temos aqui a fumicultura como a 2ª maior exportação do estado do Rio Grande do Sul, a 8ª maior exportação do Brasil, sem falar que nós temos ao redor de 140 mil famílias no Brasil, 70 mil famílias aqui no Rio Grande do Sul, que dependem da cultura do tabaco lá na lavoura, 40 mil empregos que são gerados diretamente na indústria e milhares de empregos que são gerados indiretamente. E tu sabe que assim como é na minha Santa Cruz, também se repete a mesma realidade aqui na nossa Camaquã, que se tirar o dinheiro do fumo, pode ter certeza que o impacto é direto no comércio local. Teremos uma crise monstruosa. Mas um ponto que foi tocado na reunião em Brasília foi o ponto que trata sobre a regulamentação do cigarro eletrônico. É outro assunto também que passa da tangente no governo federal e em especial no Ministério da Saúde, porque a comercialização de cigarro eletrônico é feita no Brasil inteiro indiscriminadamente e sem fiscalização nenhuma. A regulamentação do cigarro eletrônico, né, Marcelo, poderia trazer um outro olhar, inclusive um olhar de controle de qualidade do produto, como também arrecadatório, porque o governo federal está buscando, de alguma forma, arrecadar para tentar subsidiar outras ações. Hoje existe um processo dentro da Anvisa, Fábio, onde as empresas fumageiras pedem para a Anvisa a possibilidade de poder industrializar o produto aqui no Brasil. Isso significa emprego, isso significa renda, isso significa um produto que terá todo o acompanhamento sanitário por parte da Anvisa, por parte do Ministério da Saúde, e esse vai, com certeza, diminuir os impactos à saúde dos usuários. Hoje, é proibido a comercialização do tal do pendrive, né? Chamado pendrive aqui no Brasil, ou do cigarro eletrônico. Porém, não existe esquina que tu não veja alguém usando esse cigarro. E aí, vamos lá. Esse cigarro eletrônico, ele entrou aqui de uma maneira ilegal,
ele não está pagando imposto e ele não passa por nenhum tipo de fiscalização fitossanitária. Por isso, eu acredito que o governo deva sim reunir forças e tentar mobilizar outras frentes e levar a importância que tem a regulamentação do cigarro eletrônico aqui no país. Bom, esse é o deputado federal Marcelo Moraes, do Partido Liberal, batendo esse papo super bacana aqui no Redação Sul TV. São 6 horas e 58 minutos, 18h55. Eu quero convidar vocês para também amanhã, 7 horas da manhã, temos aí o Conexão Rural apresentado por Alex Soares, logo depois o Esquina Democrática com Roberto Martins. Deputado federal Marcelo Moraes, obrigado por atender esse convite da Sul TV. Espero a gente se encontrar mais vezes por aqui na bancada. Obrigado, Fábio. Um abraço a todos vocês. Obrigado pela oportunidade. Parabéns pelo trabalho de vocês, sempre trazendo uma cobertura sobre tudo aquilo que acontece em Brasília, no estado, tudo aquilo que mexe com a realidade do município de Camaquã. Um grande abraço a vocês.